Olá pessoal, dentro da playlist Felicidade para Pessimistas, o tema hoje é sim, dinheiro traz felicidade. Este vídeo se baseia no artigo cuja tradução feita por mim é Dinheiro importa para a felicidade talvez mais do que previamente pensado. Qual é a fonte desse material? Esse material eu tomei contato aqui pelo Science Daily, foi publicado ali no dia 21 de janeiro de 2021. É uma matéria que é integralmente republicada, pelo que eu pude perceber, do Pen Today, de 18 de janeiro de 2021. Tá? A Pen Today é o órgão de comunicação da Universidade da Pensilvânia e ela estava divulgando esse trabalho que tinha sido recém-publicado, um trabalho que promete provocar ou ter bastante repercussão. Tá? A tradução seria: o bem-estar experimentado aumenta com a renda, mesmo acima de 75 mil dólares por ano. A autoria é do Matthew Killingsworth, do Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, no estado da Filadélfia, Estados Unidos, e é um artigo publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences dos Estados Unidos, né? No ano de 2021, pelas datas, deve ter sido no começo do ano de 2021 que saiu esse artigo. A fonte a gente não precisa se preocupar, é uma revista absolutamente confiável, top no mundo científico, porque é uma revista de cunho genérico, ela publica os mais diversos ou trabalhos científicos de praticamente todas as áreas do conhecimento, até onde eu saiba. Esse trabalho ele está dentro dessa linha de trabalho que procura estudar qual a relação entre dinheiro e felicidade, né? E o resultado mais importante, talvez, que a gente tinha até agora, eu vou dar a referência logo abaixo, é que a tua avaliação de vida, ela, à medida que você ganha mais, ela continua sempre melhorando. Você passa a ganhar mais, a tua avaliação de vida melhora. Você passada, né? Ganha mais ainda, a tua avaliação da tua vida passada, de hoje para trás, melhora. E assim por diante. Então isso aí é um assunto já mais ou menos bem estabelecido. Existem causas para isso daí, notadamente, provavelmente, é que a memória trata de limpar o que é ruim e deixar o que é bom, né? Então, se só passa a ganhar mais motivação você tem ainda para pensar bem do teu passado. Agora, o que não se sabia, ou que se sabia até então, era que a sua felicidade do dia a dia, não o seu bem-estar daquele dia para trás, mas naquele dia, o seu bem-estar naquele dia, o que se sabia é que ele aumentava até um certo patamar de renda. Depois de um certo patamar, você não tem mais um dia a dia com um bem-estar melhor, ou aumentado, né? Então, inclusive o trabalho que deu vazão a muitos pensamentos que a gente vê por aí, de que o dinheiro importa até um certo ponto, depois não importa mais. Não, esse trabalho mostra que o dinheiro continua importando, como a gente vai ver ali na frente, cada vez menos, mas continua sempre aumentando a tua sensação de bem-estar, tanto da avaliação da tua vida passada, quanto do dia presente, né? O artigo anterior, de 2010, que mantinha ou sustentava essa conclusão de que o bem-estar no dia a dia ele não aumenta acima de um certo patamar de renda, ele é um artigo cujo um dos autores, o Daniel Kahneman, além de um autor best-seller hoje em dia, ele também é um psicólogo, trabalha com esses temas já há muito tempo, é um pesquisador sênior, que eu saiba. O Daniel Kahneman hoje tem mais de 80 anos de idade, um cara muito reconhecido, e pela influência que seus trabalhos têm na área de economia, Prêmio Nobel de Economia. Tá? O trabalho que tenta agregar uma nova informação, esse trabalho do qual estamos falando hoje, né, tem esse título aqui:
Então, a maior renda melhora a sua avaliação da sua vida, mas não melhora o seu bem-estar emocional. Então, já no título está basicamente a própria conclusão do trabalho. Também foi publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences. E é um artigo realmente muito citado, muito divulgado, né, e basicamente forma o conhecimento que se tem hoje, tem uma contribuição muito importante para o conhecimento que se tem hoje da relação entre dinheiro e felicidade. Esse trabalho que estamos falando hoje, nesse vídeo, ele procura responder a seguinte pergunta: qual a relação entre dinheiro e bem-estar? E talvez uma das coisas mais novas nesse trabalho, ou mais importante, ou eu acho que vai dar uma mudada aí no modo como se faz esse tipo de pesquisa, é que ele envolveu esse trabalho uma pesquisa com mais de 33 mil participantes entre 18 e 65 anos e empregados. Tá? E ele obteve mais de 1.700.000 respostas. Então é uma quantidade de dados bastante grande que eu, pelo que vi até agora, não tem, digamos, concorrência. Ele também é um trabalho que a coleta de dados foi feita através do uso de um aplicativo para celular. E, portanto, o próprio autor reconhece, né, que não é uma amostra representativa da sociedade. Embora há indicações de que seja uma amostra indicativa, como, por exemplo, a própria distribuição dos salários ou das rendas dos participantes, ela segue o mesmo padrão que os órgãos de controle estatístico dos Estados Unidos têm como verdadeiro para a população dos Estados Unidos. Então, comparando essas duas distribuições, o autor advoga que sim, que a amostra dele é representativa da sociedade norte-americana. E a resposta desse trabalho é direta. É tanto a avaliação de bem-estar da tua vida de hoje para trás, quanto o bem-estar experimentado no dia a dia, eles crescem sem parar à medida que se ganha mais dinheiro. É bastante simples, é assim. Vamos ver aqui algumas outras informações. A maioria dos trabalhos similares somente tratam de bem-estar avaliado, ou seja, da avaliação que você faz da sua vida daqui para trás, de hoje para trás. Tá? Esse trabalho do Daniel Kahneman que eu citei acima, de 2010, que coloca esse conceito de que acima de um certo patamar de renda você não melhora o bem-estar no teu dia a dia, não é um desses, tá? Esse é um trabalho que já avaliava os dois tipos de bem-estar. Tá? O nome do aplicativo, para quem estiver curioso, é o Track Your Happiness. Sei que nos Estados Unidos ele existia somente para iPhone. Não sei como está nesse momento, imagino que a estação deva continuar assim, não sei nem se na loja do Brasil você vai encontrar. Tá? O bem-estar avaliado, ou seja, o bem-estar de hoje para trás. Como é que era feito, em linhas gerais, essa avaliação? O aplicativo colocava a seguinte pergunta para o usuário. No geral, quão satisfeito você está com a sua vida? E aí a resposta tinha opções de nem um pouco até extremamente satisfeito. Tá? Durante o período de coleta, em uma dessas vezes que se fazia essa pergunta, o usuário respondia, o sujeito aqui, né, respondia, o sistema aproveitava, o aplicativo aproveitava e fazia a coleta de mais duas medidas. Fazia mais duas outras avaliações em relação ao bem-estar passado. Tá? Já quanto ao bem-estar experimentado,
teu bem-estar no dia a dia, em horários aleatórios do dia, o sujeito era perguntado como você se sente nesse exato momento. Ele tinha uma escala para responder de muito mal a muito bem. E aqui uma parte que eu ainda não sei direito, eram avaliados mais 12 sentimentos, 5 positivos, 7 negativos. Lembra que alguma coisa é tipo assim, você está confiante, você está se sentindo confiante, você está se sentindo pressionado, coisas desse tipo. Tá? E o que o autor fala sobre por que a conclusão é diferente do trabalho anterior? Esse trabalho de 2010, cujo um dos autores é o Prêmio Nobel Daniel Kahneman. Ele argumenta que a metodologia de coleta é diferente, através do uso desse aplicativo, mas o principal é que ele diz que o trabalho anterior era um trabalho em que as respostas possíveis eram mais reduzidas. Se não me engano, ele alega que era só do tipo sim ou não. Então você tinha um conjunto de perguntas que você ia respondendo sim ou não, sim ou não, sim ou não. Então acima de um certo patamar de renda, você já, sei lá, por exemplo, já respondia tudo sim, e passava a ganhar mais, continuava respondendo sim, passava a ganhar mais ainda, continuava respondendo tudo sim. Então você não tinha mais espaço para melhorar a sua avaliação. E já a escala que ele usa para as perguntas que ele faz permite sempre um aumento de satisfação, por exemplo. Tá? Então, quer dizer, é uma escala tal que tem espaço para a pessoa continuar avaliando cada vez melhor. Só que cuidado. Os níveis dos dois tipos de bem-estar crescem proporcionalmente não à renda familiar, mas sim ao logaritmo natural da renda familiar. O logaritmo natural é uma função matemática. Então eu coloquei essa tabela simples, fictícia aqui, eu não me baseei em... pegando números que eu resolvi pegar para colocar aqui só para a gente entender um pouquinho melhor. Tá? Aqui você tem na primeira linha as rendas de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 até 10.000 reais. Não interessa se é semanal, se é diário, se é mensal, se é anual. Tá? E aqui você tem o logaritmo natural da renda. Então, para 1.000, o logaritmo natural é 6,908. Para 2.000, 7,601. E assim por diante. Tá? Você veja que aqui na renda familiar a diferença é sempre 1.000, 1.000 e assim por diante. Tá? Já no logaritmo natural, as diferenças elas vão diminuindo à medida que você vai aumentando a renda. Olha só. Quando você sai de 1.000 para 2.000, o logaritmo natural vai de 6,9 a 7,6, dá uma diferença de 0,693. Tá? Já de 8,06 ou de 3.000 para 2.000, você tem no logaritmo uma diferença de 8,006 para 7,601, que dá uma diferença de 0,405. A próxima diferença, que é desse número para esse número, é 0,288. Então veja que as diferenças elas estão diminuindo, ficando cada vez menores. Então quer dizer que à medida que você aumenta a sua renda familiar, você não aumenta, por exemplo, eu aumentei de 1.000 para 2.000, então você aumentou a sua felicidade de um certo tanto. Quando você aumenta de 2.000 para 3.000, também você aumenta do mesmo tanto. Seria isso que o aumento proporcional diria para você. Tá? Que é o que está preconizado pelo artigo. Tá? Então, a cada aumento de R$1.000, você teria o mesmo aumento de felicidade, só que não é em relação à sua renda familiar, e sim ao logaritmo natural da sua renda familiar. Então, à medida que você vai subindo aqui na renda familiar, você vai tendo diferenças cada vez menores, ganhos cada vez menores em logaritmo da renda, que significa que você tem ganhos cada vez menores em felicidade. Tanto da avaliação pregressa, passada, como da do dia a dia. Então a conclusão é que quanto maior a renda, menores são os aumentos em termos do logaritmo da renda. E, portanto, menores são os aumentos dos dois tipos de bem-estar.
Tá? Então, assim, à medida que que aumenta a renda familiar, os dois tipos de bem-estar também aumentam, só que cada vez menos. Os comentários finais agora sobre esse trabalho, né? Como que o autor explica a conclusão que ele chega no trabalho? Assim, no artigo do Pen Today tem uma frase ou outra só. Eu dei uma olhada no artigo original da Proceedings of the National Academy of Science, e ele especula, me parece que ali ele só especula que, na verdade, à medida que você ganha mais, você tem sim, sempre uma folga a mais na vida que te dá uma certa tranquilidade a mais. Né? E com isso você tem um aumento do seu bem-estar. Né? Não é uma coisa assim muito conclusiva. Na realidade ele fala, isso sim, ele fala que ele, como todos os colegas de área, estão procurando aí achar a fórmula da felicidade, né? Mas que ainda está se engatinhando nesse assunto aí, né? Então ele lança essa especulação só, né? Provavelmente, a gente tem que ouvir essa especulação do autor, porque é ele quem trabalhou com os dados. Tá? Então dali vai tirando intuições, vai formando pensamentos. Claro que você pode dizer, não, mas essas intuições que ele forma é com base todo em pré-conceitos ou preconceitos. Preconceito não acho que é o caso, mas pré-conceitos que ele já tem, conceitos que ele já tem. Claro, isso sempre vai acontecer. Né? Mas de qualquer maneira, então, eu acho que é uma opinião a ser considerada. Tá? Porque o trabalho anterior, que é esse trabalho de 2010, apontou para algo diferente para o bem-estar experimentado no dia a dia. Bom, a explicação eu acho que já está dada quando eu falei lá da metodologia, das escalas de respostas diferentes dos dois trabalhos, né? O trabalho atual e o trabalho de 2010. Um outro comentário que o autor faz é que quem iguala dinheiro com sucesso é menos feliz de quem não o faz. Então, se o cara ele foca toda a base da felicidade dele em cima da renda, de quanto ele ganha de dinheiro, isso ele afirma, provavelmente tirou isso dos dados dele lá, né, que se mostra menos feliz de quem não é tão ligado assim no papel do dinheiro na sua vida. Tá? Achei bastante interessante isso aqui, é um ganho nesse artigo. Né? O próximo. Pessoas que ganham mais dinheiro trabalham mais tempo e se sentem mais pressionadas pelo tempo. Tá? Bom, todas essas conclusões que a gente está falando aqui, tudo meio que a gente já poderia suspeitar disso. Né? O que é interessante é que é uma pesquisa com muitos dados e que você chega a uma conclusão desse tipo. Né? Então isso mais ou menos a gente já esperava. Né? O cara, para ganhar mais dinheiro, você tem que trabalhar mais tempo. Né? Trabalhando mais tempo, falta mais tempo para outras atividades, mas eventualmente que você possa considerar mais prazerosas. Né? Agora, na opinião do autor, a renda nessa equação da felicidade que se busca, a renda é apenas uma modesta determinante da felicidade. Essas são as palavras dele. Né? Então ele acha que existem muitas outras coisas que contribuem para a felicidade de uma pessoa e que a renda é uma determinante modesta. Gostaria de ver esse assunto expandido aí, né? Quais seriam esses outros fatores determinantes? Né? Ele, manipulando esses dados todos, ele também comenta que as pessoas provavelmente superestimam o papel do dinheiro na avaliação de suas vidas. Né? Então, ele está achando que talvez a pessoa não esteja focando sobre os aspectos mais corretos, despejando em cima do dinheiro todo
a carga de sucesso ou insucesso na vida. Eu acho que isso está conectado com com essas conclusões todas paralelas que ele tira desse trabalho aqui, né? Mas achei interessante. Acho que já dava para suspeitar, mas a manipulação dessa quantidade enorme de dados, pelo menos não contraria. Não era isso, pessoal, para falar sobre esse trabalho. Aqui simplesmente uma lista dos meus canais aqui. Está no YouTube o canal UFC Lavarda, a playlist onde está esse vídeo, A Felicidade para Pessimistas, tá? O meu website lá no Dropbox e o meu e-mail aqui do Gmail. Obrigado, até mais.